Estamos de volta. E pro vídeo de moda desse mês, eu separei este daqui, que é a Última Moda, uma história ilustrada do Belo e do Pizarro. E, de novo, não é um livro específico para quem faz moda. Na verdade, esse livro aqui, ele reúne uma série de elementos presentes no nosso dia a dia, como saias, sapatos, maquiagem, e ele conta, tipo assim, as curiosidades, umas curiosidadezinhas a respeito desses elementos, e com um vocabulário super informal, então não precisa se preocupar com termos técnicos nem nada do tipo, não. É muito engraçado. A pessoa que escreveu isso é super irônica, é super engraçado de ler. Tem sabe aqueles comentáriozinhos assim, inteligentes, engraçados? Pois é. E aí aqui eles separaram em 10 capítulos, que são formas mutantes, calçados, ornamentos, chapéu, dandies e divas, pose e pinturas, por baixo do pano, cabelo, cabeleira, cabeludo, body art, estica e puxa. E como assim, não tem como eu ficar falando sobre cada elemento que eles colocaram aqui, eu separei alguns que eu achei assim interessante. Todos que estão aqui são interessantes, mas esses aqui eu achei mais. E o primeiro deles é esse aqui, ó, Ricos Panos e Tintas Más. E ele começa aqui contando sobre a seda. Tem uma lenda que é assim, é uma imperatriz chinesa. Ela foi tomar seu chá da tarde e aí ela sentou embaixo de uma árvore, tá lá apreciando seu chá e de repente caiu um treco, né, um casulo no chá dela, e na hora que ela foi tirar, saiu um fio muito fino. Daí que surgiu a seda. Só que não é bem assim, né? É uma lenda mesmo, porque já se conhecia a seda muitos anos atrás, muitos anos antes dessa tal imperatriz aí. Então aí eu separei aqui algumas curiosidadezinhas que eles mencionam aqui no livro. E uma delas é o seguinte, que é o que eu sempre falo aqui, né? A moda, ela vai muito mais além de roupas, né? Pra vocês terem uma ideia, foi um dos primeiros casos de espionagem industrial que já se tem assim, né, registrado. Que foi justamente por causa da seda. Antes o monopólio da seda era chinês, né? Ninguém sabia como fiar, né? Porque é muito fininha a seda. Quem já teve a oportunidade de entrar em contato, né, com o fio, sabe? É muito fino, é muito delicado. Então só os chineses mesmo que tinham toda a estrutura, a técnica para afiar os tecidos. E aí em 552 depois de Cristo, foram dois enviados europeus. Eles meio que se infiltraram na indústria têxtil chinesa para descobrir como que faz, né, a fiação, como que é o processo de tecelagem da seda, e levou de volta isso para a Europa, porque até então, como eu falei, né, só a China que tinha, né, os conhecimentos. Então eles podiam e faziam, né, e cobravam caríssimo pela seda. Até hoje, né, a seda é bem cara. Uma outra curiosidade aqui que eu marquei, que eu acho interessante, tem um pelo de cachorro na minha boca, são os tingimentos, né, os processos de tingimento. Quando eu estava na faculdade, eu fiz iniciação científica, né, sobre o tingimento, e é muito engraçado, assim, tem uns casos muito engraçados. Não é assim engraçado, tipo, de rir, mas é engraçado de curioso mesmo. Então, por exemplo, o púrpura, pra conseguir o tom púrpura, pra quem não sabe, né, antigamente, você conseguia através é uma substância que um caracol marinho, que eu não vou lembrar o nome, ele elimina quando cozido, sabe assim? Aí, só que pra você fazer 1 mililitro de pigmento púrpura, você precisa de cerca de 80 mil caracóis. Um pouco muito,
né? É muito bicho para pouco pigmento. Então, um dos motivos da cor púrpura ser usada única e exclusivamente por reis e imperadores e depois a igreja é por causa disso. É um pigmento caríssimo que só quem tinha muito dinheiro mesmo tinha condições de usar. É a cochinilha, que é um outro caracol que encontra na América Central, América do Sul aqui, que produz pigmento vermelho, é mais ou menos nesse esquema. Você precisa de cerca de 80 mil caracóis para conseguir uns 500 mililitros de pigmento vermelho. E além de, assim, de serem cores caras, elas fediam, né? Pelo fato deles não terem um conhecimento químico ainda, né, para neutralizar o cheiro. Então, além dos produtos que se utilizavam para extrair o pigmento, acabava que fedia muito. E a maioria dos locais, né, das lojas de tingimento, elas eram localizadas, elas tinham obrigatoriamente que ser localizadas, né, fixadas fora da cidade. Pra você ter uma ideia do tanto que fedia. E aí aquele cheiro ficava nas roupas, né? Então, assim, os ricos estavam lá usando os púrpura, todos se achando lá, mas estava todo mundo fedido. E tem a questão também do uso de substâncias extremamente tóxicas, né, para fixação de pigmento e para extração também, então tem cores que matam, né, que é o amarelo cobre, é cobre? É, cromo, cobre. Amarelo cromo, que ele produzia vômitos, câncer e até a morte. E tem um também que é o verde de Chile, eu não sei pronunciar. Chile, que foi o cara que descobriu. A base dele é arsênico, que é o veneno preferido da Agatha Christie para matar os personagens dela. Então, assim, é umas coisas muito cabulosas que tinha antes. E aí o livro, ele é inteiramente ilustrado, o que é muito bom. E as imagens são bem bonitas. Bem bonitas. E aí uma outra coisa aqui que eu marquei, que é os produtos de beleza, os cosméticos, né? Que é esse daqui, esse papel aqui, ó. Que pra quem não sabe, né, as pinturas, eu acho que todo mundo sabe disso, né, mas enfim. As pinturas corporais, elas são mais antigas do que as roupas, né? Há registros de que as pessoas se pintavam muito antes de usarem roupas. E os egípcios, por exemplo, eles usavam muito de pigmentos, até para distinção, né, de classes. O cajal, por exemplo, né, que eles passavam assim no olho, ele funcionava além de um produto estético, ele funcionava como um antibactericida e um repelente, né? Por causa do clima lá do Egito não é muito bacana, então dava uns bichos no olho assim da pessoa. E aqui nessa página aqui, ó, 162, ele fala tipo assim, são textos super curtos, mas que você consegue extrair muita informação. Esse aqui, por exemplo, é na década de 1930, que é relativamente recente, né? A Lash Lure, uma tintura tóxica para os cílios. Resultou em 16 casos de cegueira e uma morte antes de ser retirada do mercado. E o Coremlu, um creme depilatório, continha veneno de rato. Então, assim, a maioria desses produtos, eles eram fabricados mesmo com esses elementos tóxicos. Eu acredito que por não ter conhecimentos químicos o suficiente, né? Não acredito que seja de propósito. E tem um caso também que na Europa, nos Estados Unidos também, que teve uma época em que até a pele pálida, né, você ter aquela cara de doente, era moda. Então eram vendidos comprimidos de arsênico. Nesse nível. Até, né, que um dia eles descobriram que isso fazia mal e aí proibiram, né? E aí tem uma curiosidade aqui também que eu achei meio nojenta, que é o seguinte:
desde antes de existir a escova de dente, já se escovavam os dentes, né? Eles davam um jeito lá com as plantas, uns trem lá e escovavam o dente. Só que teve uma época no Japão que ter dentes brancos não era bacana. O negócio era ter dente podre mesmo. Era ter dente preto. E as pessoas que tinham o dente branco, que não deu para apodrecer ainda, eles passavam, como é que chama? Limalha de ferro, né? Uma tinta que você extrai ali da limalha de ferro e passava nos dentes. E aí foi proibido em 1870, porque de novo eles perceberam que não era uma boa ideia, que é melhor deixar os dentes brancos mesmo. Teve também a questão na corte da Rainha Vitória, né, na Inglaterra, ela não gostava muito de maquiagem não. Então as mulheres passaram a consumir muito menos maquiagem. Elas ainda consumiam, mas elas consumiam muito menos. E foi até mais ou menos ali, bem depois, né, do reinado dela, só com a Segunda Guerra Mundial e a ascensão assim, né, de Hollywood, das estrelas e tal, é que a maquiagem realmente voltou pra ficar, né? Foi assim, batom vermelho, delineador, blush, coisas bem marcantes assim que realmente desenham o rosto. E pra quem se interessa mais nesse assunto, que é muito legal, tem esse livro aqui também, que é História da Beleza, do Vigarello, que eu tenho certeza que não é assim que pronuncia, que é O Corpo e a Arte de se Embelezar do Renascimento aos Dias de Hoje, que é essa capa horrorosa aqui. Tem muitos dados bacanas aqui, tem um monte de referência, sério, tem muita informação aqui. E é umas coisas aqui que chocam um pouco. Pra vocês terem uma ideia, tem tipo tabelas de medidas, né, as medidas ideais, assim, que deveria ser, por exemplo, em maio de 1939, o peso para uma mulher de mais ou menos 1,60, o ideal era 51,5 kg. Como? Não me perguntem. Então, assim, eu usei muito esse livro aqui durante a faculdade. Ele é um pouco mais técnico, mas mesmo assim também é para quem se interessa pelo assunto, dá pra ler. Tranquilo. Muito legal também, super indico. Acho que eu vou fazer pegar uns capítulos aqui e fazer uns vídeos desse também, que é bem legal, tem umas coisas bem interessantes aqui. E pra finalizar, porque senão vai ficar muito grande, que já deve estar, se a câmera não me cortar. Um outro aqui que eu separei é a questão das perucas, que hoje em dia voltou, né, a utilização assim, de perucas. No Egito, de novo, né, o Egito é uma grande referência de adornos em geral. Muito se utilizava a peruca, porque, principalmente os ricos, porque cuidar do cabelo naquele deserto não rolava. E aí o que os ricos faziam? Raspava a cabeça, pegava o cabelo dos pobres, raspava a cabeça deles também, pegava o cabelo deles, misturava com lã e fazia as perucas. E aí eles selavam essa peruca com cera de abelha, né? E aí mais um motivo pra eles passarem o cajal, porque ia dar vários bichos aqui, né? E atrapalhar o olho. E na China e no Japão, o uso de peruca ele ficou mais, não restrito, mas ele era mais utilizado nos teatros, né? Teatros, encenações e tal, não era uma coisa que se utilizava muito no dia a dia. Eles gostavam dos cabelos que eles tinham. Enquanto que na Grécia e na Roma, o cabelo natural, ele era considerado sagrado, né? Então, assim, eles valorizavam muito o cabelo natural, né? Principalmente, tipo, cachos e tal, era bem valorizado. Na Europa aqui do século XVII, para os homens era considerado obrigatório ter perucas. Tem até uma imagem aqui dos tipos que você poderia escolher. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem não, mas é este daqui, ó.
essas perucas. E aí elas eram feitas com várias coisas. Tinha peruca de cabelo natural, tinha peruca de crina de cavalo e fios sintéticos, né, também. E era engraçado que aí teve uma época que o famoso era o cabelo branco, né, aquela coisa assim. Então eles empapavam aquilo de farinha. Imagina que coisa maravilhosa. Com a cabeça toda enfarinhada. Imagina no calor. Por isso que o povo de antigamente fedia, né? Você junta todas essas técnicas, essas coisas fedidas, os tecidos fedidos, as perucas fedidas. E eles também não gostavam de tomar banho, imagina. Devia ser horroroso morar naquela época. E esse uso das perucas nesses filmes assim de época e tal, nessas séries, né, de época, a gente costuma ver muito eles. E realmente para os homens era além de ser obrigatório, era sinônimo de poder, né, até porque era caríssimo. E o mercado de peruca virou uma coisa assim bem bizarra. Todo mundo usava peruca e era assim, dependendo do evento, né, você trocava, aí você mudava o penteado, você colocava aplique, e aí tinha uns cabelão, assim, era cada coisa maravilhosa. Que inclusive teve um mercado, né, específico assim, de peruca, e foi registrado na época, na Europa, um grande número de assaltos às carruagens que transportavam perucas. Então, assim, às vezes você tá lá, né, com sua carruagenzinha andando assim, transportando suas perucas, e aí chegavam uns caras assim por trás, você nem sabia, entrava ali na carruagem, roubava as perucas e ia embora, só quando você chegava no seu destino que você ia saber que você foi roubado. E aí na época também foi publicado em jornais, né, em revistas, assim, várias sátiras em relação às perucas, né? E como era de farinha, usava-se muita farinha pra empapar o trem mesmo, né, pra deixar o trem branco, eles falavam que dava muito rato. Né? Provavelmente é verdade, não sei, mas muito provavelmente é verdade. Então era, além da corte fedida, era uma corte infestada de rato. Olha que maravilha. E aí, durante a Revolução Francesa, né, no reino do terror, né, houve um imposto, começaram-se, né, a Maria Antonieta era uma que gostava de uma peruca. E aí, durante a Revolução Francesa, o imposto em cima da farinha aumentou, assim, muito. Assim, a farinha já estava cara, né, por causa do que não tinha comida nem nada. E aí eles aumentaram ainda mais para quando a finalidade era para peruca. Então, cerca de 1800 ali e pouco, já não se usavam mais perucas, assim, como se usava antigamente. Então, gente, é isso. O livro, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ele é todo ilustrado, ele é cheio dessas curiosidades. Algumas eu já conhecia, né? Por exemplo, essa questão da peruca a gente aprende na matéria, né, de história da moda. A questão da maquiagem também a gente viu. Então, gente, é isso. É o que eu falei várias vezes já ao longo do vídeo. Não é um livro exclusivo para estudantes de moda, é um livro super legal de curiosidades. Tem muita coisa bacana aqui e eu super recomendo. É muito legal mesmo conhecer essas curiosidades. E é isso. Última moda, super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!